A gente está estudando alguns fatos na vida desse personagem Eliseu, alguns acontecimentos na vida dele. E a gente já viu como que ele foi chamado para ser um aprendiz de profeta. Elias jogou a túnica em cima dele e ele deixou tudo para seguir aquele profeta e se tornar o seu aprendiz. Quando o profeta dele foi levado, o mestre dele explicou como que o azeite dela foi multiplicado pelo poder de Deus. Hoje, no mesmo capítulo da semana passada, 2 Reis capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos continuar lendo. E que interessante, semana passada foi uma mulher pobre, viúva. Hoje nós vamos ver mais um caso dele com uma outra mulher, só que essa não é viúva e é rica, bastante rica. Então, são dois casos bastante diferentes. E essa mulher, ela não precisava de auxílio financeiro, na realidade ela tinha tantas condições financeiras, que ela é que estava ajudando o profeta Eliseu. Na semana passada, uma mulher pobre com suas necessidades, e agora uma mulher rica, que serve o homem de Deus em suas necessidades. Então nós vamos ler, para começo de conversa, 2 Reis capítulo 4, versículo 8, que diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Eu pergunto para vocês, será que a comida dela era boa ou era ruim? Ele comeu uma vez lá, e agora toda vez que ele passava por aquela cidade, onde é que ele ia? Lá, para comer. Ela quis receber, ela convidou, e agora ela o recebia todas as vezes. É esse o caso que eu estou contando para você. E não ficou só nisso. No versículo 9 está escrito: a mulher pensou assim, sem dúvida, eu queria que vocês lessem junto comigo, vamos lá? Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela disse isso para o marido dela. Então no versículo 10, agora acompanha na sua Bíblia, ela tem uma ideia. Ela diz: vamos construir um quartinho para ele no terraço, e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Não é interessante? Além de dar comida, agora ela resolveu fazer um quarto para o santo homem de Deus. Vamos lá? Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um... Guardem isso, é importante, porque a gente vai voltar nesse final. O santo homem de Deus agora ganhou um quarto privado lá no terraço, que ela mandou construir e mobiliar. Essa mulher está sendo usada por Deus para atender as necessidades do santo homem de Deus. Muitas das nossas necessidades podem ser supridas com esforço, com trabalho, com dinheiro e com ajuda. Alimento é uma delas. A gente sabe que saco vazio, já diziam os antigos, então nós devemos cuidar da nossa alimentação. É importante, era importante para o homem de Deus, é importante para a gente também. Nós sabemos também que precisamos ter abrigo para ter uma boa noite de sono. Não dá para dormir ao relento e ter descanso correto. Então ele tem um abrigo contra o sol, contra a chuva, contra o vento, contra o frio, contra a exposição. Ela providenciou isso para ele na demonstração de cuidado. Também outra coisa importante, descanso. Ele tem uma cama para ele poder dormir. Toda pessoa que trabalha também precisa descansar, porque se não descansar, depois ela não consegue mais trabalhar. Necessidades. E também a mesa com a lâmpada e a cadeira, porque ele era um homem de Deus que estudava a palavra de Deus e poderia fazer isso lá no seu quarto quietinho, usando essa lâmpada para iluminar os escritos nos rolos que ele tinha. A mente também precisa de alimento. Essa mulher gostava do cara ou não? Sim. Ela abençoou ele com essas coisas e ele ficou feliz por ela ter ajudado. A pergunta é: você cuidaria de uma pessoa assim, um santo homem de Deus na tua casa? Você cuidaria assim? Sim. E a santa pessoa de Deus que é você tem cuidado da mesma forma? Você também deve cuidar de si, pelo menos com essas coisas: alimento, abrigo, descanso e alimento para a mente, estudando a palavra de Deus. Muitas das necessidades nós conseguimos resolver
facilmente com trabalho e com dedicação. Mas tem outras necessidades que não são bem assim. Se você está acompanhando a sua Bíblia, versículo 11. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Sunamita é a pessoa que nasceu em Sunem, tá, gente? Chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. E agora, leia comigo aqui em cima. Vamos ler todo mundo junto. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Minha família cuida bem de mim. O profeta estava tão contente com aquela demonstração de cuidado que ele queria retribuir de alguma forma e mandou perguntar para ela: o que a gente pode fazer por você? Será que eu posso intervir, pedir ajuda para o rei, pedir ajuda para o comandante, para proteger vocês? Talvez vocês são ricos e os outros podem vir roubar, colocar uma guarda, um vigilante aqui na rua. E ela falou: não, está tudo bem, eu estou bem assistida, eu não preciso de nada disso, está tudo ótimo. Mais tarde, versículo 14, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. O que isso significa? Ela não tem filhos e o marido é idoso. Todas as pessoas têm seus problemas, suas limitações, suas questões a resolver. Até mesmo as ricas, não é verdade? Todo mundo tem algo que não dá para resolver só com esforço, nem com boa vontade. Nem qualquer outra pessoa pode ajudar, simplesmente. Apesar de ser rica, essa mulher tem algo que ninguém pode dar para ela. Ela não tem filhos e, pelo jeito, não tem mais como consegui-los por conta da avançada idade do seu marido. E é aí que Eliseu tem uma grande ideia. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou, e enquanto ela estava à porta do quarto, leia junto comigo, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Não me dê falsas esperanças. Pelo jeito, ela já tinha aceitado a sua situação como uma situação que não tinha solução. E agora ele falar que ela vai ter um filho dentro de ano, é dar para ela falsas esperanças. Em algumas traduções está escrito: não me engane, não minta para mim, não me faça acreditar em algo que não vai acontecer, não me dê essa ilusão, porque eu não quero ela. E aí eu começo a trabalhar com você. Qual é a realidade contra a qual você lutou até desistir? E agora você considera que a mudança nessa área é uma falsa esperança, é um engano. Não é possível, não adianta falar sobre isso, porque isso não tem jeito. Chega, eu nunca vou conseguir mudar isso. Eu nunca vou conseguir mudar nessa área. Sabe que é importante a gente ter uma compreensão a respeito das coisas que a gente pode e não pode mudar. A vida é como é. O que não tem solução, solucionado está. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Só os inteligentes que conversavam com os idosos. O que não tem remédio, o que não tem solução, solucionado está. O que isso significa? Significa que, se o problema não tem solução, não vale a pena ficar preocupando com ele. Não tem solução, então pronto, vai fazer o quê? Aceita, deixa para lá, toca a vida. Existe até uma oração da serenidade, que diz assim: Senhor, dai-me a força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me a força também para aceitar o que não pode ser mudado. E eu preciso também de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Legal, né? Importante. Tem coisas que a gente tem dificuldade de lidar. Mas no caso dessa mulher, ela está enfrentando uma desilusão, uma decepção, um desengano. Provavelmente ela já tentou outras vezes engravidar. E agora ela se convenceu de que não dava, não tinha jeito.
Ela se desenganou. Ela acreditava no engano, agora percebeu que é engano, então pronto, já era. Ela está no estado de frustração e de decepção. E tudo que uma pessoa desiludida não quer é iludir-se novamente. Já diziam os antigos também que gato escaldado tem medo de... Oxe, os novinhos não sabem. Os mais velhos, por favor, vamos ensinar os novinhos que eles não sabem. O meu filho Samuel não sabe. Vamos lá, vamos falar alto. Gato escaldado tem medo... E eles perguntam agora o que é escaldado. Nunca fizeram um pão de queijo, né? Escaldado é quando você joga água quente num gato. Antigamente, quando os gatos começavam com aquela festa debaixo da janela de alguém, sabe? Você pegava a água, se prendeu ali, tem até eco. Jogava água quente no bicho, daqui a pouco você só precisava pegar um copo, que ele já saía correndo. Ele tem medo, porque ele sofreu com água quente, agora ele tem medo até de água fria. Gato escaldado tem medo de água fria. Essa mulher desiludida não quer saber de ilusão nenhuma. Ela está escaldada dessa situação. Ela tem medo de acreditar em algo que não vai acontecer. Ela não quer mais ser enganada. Ela se fechou para novas possibilidades, promessas, oportunidades, desafios. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, desiludidos por conta da decepção que nós tivemos em qualquer área. E quando nós estamos desiludidos, nós não queremos ser enganados de novo. E quando a gente olha para fora, há engano para todo lado. A cultura vive tentando nos enganar. Para ser feliz você precisa disso, você precisa daquilo. Para você ser realizado é isso, é aquilo. E um monte de vozes tentando te influenciar. Há muito engano ali. Há muito engano do lado de fora, mas há muito engano do lado de dentro também. O seu coração às vezes coloca esperança, expectativa em coisas e busca as coisas. Na hora que você recebe, na hora que você alcança, o que você descobre? Não era tudo isso, não satisfez, não me trouxe essa felicidade que eu imaginava, e aí você se desilude, porque o coração também é enganoso, extremamente corrupto. Não bastasse a cultura te enganando, o teu coração do lado de dentro te enganando, também tem um outro problema, está solto por aí, influenciando a cultura e também jogando iscas para o teu coração, o mais famoso dos enganadores, Satanás. O mentiroso, e ele tenta o tempo todo enganar, e ele é especialista nisso. É um grande problema, não é não? Mas, e se eu te convidar a pensar em Deus? Será que Deus é diferente? E esse é o tema da mensagem hoje. Eliseu e o Deus que não ilude. Deus é diferente. O que ele promete, ele cumpre. Em Tiago 1, versículo 17, está escrito que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Eu vou frisar isso mais uma vez. Deus não ilude. O que ele promete, ele cumpre. O que ele fala, vai acontecer. Vocês estão comigo? Então eu queria que a gente orasse para Deus falar o nosso coração. Feche os teus olhos. Senhor, nós somos enganados por nós mesmos, nós somos enganados por tantas coisas, Satanás trabalha de dia e de noite para nos enganar, mas o Senhor, Deus, sabe o que é verdadeiro, o que pode e o que não pode ser feito. E nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, nos fazendo, ó Deus, enxergar as tuas promessas, os teus mandamentos, a tua verdade para nós, porque aquilo que o Senhor diz é que é realidade, não o que a gente imagina, nem o que os outros falam. Fala conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, os que concordam dizem, amém, amém. O que o profeta disse para a mulher mesmo? Por volta desse período no ano que vem, o que ia acontecer? Vai estar na onde o bebê? No colo. Deus ilude ou não ilude? Não ilude. A mulher não tinha filhos, achava que pensar em ter filhos era auto-engano, mas o que aconteceu foi que, no versículo 17, mas de fato a mulher ficou grávida, leia junto comigo, no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho como Eliseu tinha dito. Eu amo ler essas histórias.
Deus é poderoso e quando Ele fala uma coisa, a coisa acontece no tempo que Ele falou que iria acontecer. Não adiantou e não atrasou. Na mesma época, no ano seguinte, a mulher estava com o seu bebê que ela sequer acreditava ser possível no seu colo. Deus realizou, Deus prometeu, Deus fez. É assim que acontece. Deus age dessa forma. É muito importante que a gente entenda isso. A mulher ficou grávida no ano seguinte, naquela mesma data, como está escrito aí. Deus não ilude. Ela não podia gerar vida no seu próprio ventre, mas Deus pôde gerar vida no ventre dela. Eu não sei se o problema era nela, ou se o problema era no marido, ou se o problema era nos dois, não importa. Deus resolveu. E Ele consegue fazer o que Ele promete fazer. Isso que aconteceu na vida dela. E a história poderia acabar aqui. E viveram felizes para sempre. Mas a história não para aqui, e aí a gente começa a ver que ela fica dramática. Versículo 18, acompanha na sua Bíblia. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. Agora leia junto comigo que está aqui em cima. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Triste história. O menino prometido, nascido e crescido, agora teve uma dor de cabeça tão fulminante que em poucas horas ele morreu. E ele morreu no colo de quem? Da mãe, que nem acreditava que poderia tê-lo. Não dá para ser mais dramático que isso, né, Jorge? No ano que vem você vai ter um bebê no colo. Passa alguns anos, o menininho morre no colo dela. Ela teve que lidar com esse sentimento. Naquela época, não é como hoje, que a gente corria para o hospital. A gente corre para o hospital. Lá não tinha os tratamentos, os exames, as coisas e os remédios que nós temos. Então aquela mulher, mesmo sendo rica, era impotente diante da dor de cabeça que o menino estava. Não dava para fazer um eletro. Não dava para fazer uma ultrassonografia computadorizada. Não dava para fazer um ultrassom. Ela simplesmente ficou segurando seu bebê, torcendo para o pior não acontecer. E o pior aconteceu. Ao meio-dia, ele morreu. Ao meio-dia, ele se foi. O versículo 21 fala que ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. E aqui começa uma história, no mínimo, curiosa. Versículo 22, então ela enviou o recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Esse foi o recado que ela mandou para o marido dela, não foi, vem para casa porque o seu filho morreu. Não foi, mande um servo com uma jumenta, porque eu tenho que ver o homem de Deus. Mulheres, era isso que você faria se tivesse um marido e o filho dele morresse? O que você faria? Não é estranha essa história? Essa história é estranha. Manda uma jumenta. Eu preciso de uma jumenta. O menino está morto, ela quer uma jumenta. Eu preciso ir ver o homem de Deus. O cara perguntou: por que hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Seria mais ou menos assim: não é Natal, não é Páscoa. Por que você vai lá ver ele? Você não tem culto marcado. O que você está querendo? E ela falou: não se preocupe. Gente, como não se preocupar? A criança está morta na cama do homem de Deus. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: leia junto comigo. Rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Eu pergunto para vocês, o que isso significa? A minha esposa estava lendo a Bíblia essa semana, ela colocou lá no play e estava: dali partiram desse lugar, foram, acamparam em tal lugar, dali partiram para outro lugar, e pararam em tal lugar, dali partiram desse lugar, foram para outro lugar. Ela, ai, que coisa chata!
frente. Eu falei, calma. Há muita curiosidade nessa história que eu gosto de futricar. Qual é a distância entre a cidade de Sunem e o Monte Carmelo? Se é você que está com o filho morto, lá em cima, e botou na tua cabeça que você tem que falar com o homem de Deus, não sei que é a esperança que você tem na tua cabeça, mas a distância importa, sim ou não? Importa. Vocês querem saber qual é a distância? 52 quilômetros, sem carro. O máximo que ela tem é a jumenta. Uma jumenta consegue correr, diz o Google, a 24 quilômetros por hora. Na velocidade máxima. Eu acho que é essa a ideia, rápida, só diminua quando eu mandar. Eu acho que a jumenta já pensou assim, eita. E o caminho pode ter subido e pode ter descido a 24 quilômetros por hora. Vamos supor que a jumenta era brava, ok? Ela conseguiu manter o trote, 24 quilômetros por hora. Quanto tempo gasta, quem é bom de matemática, para chegar até onde o homem de Deus está no Monte Carmelo? 2 horas, arredondando. Vamos supor que era só descida. 2 horas. 2 horas para chegar até lá. Meu Deus, que loucura. 2 horas. Que hora que era? Importante, era meio-dia. E o que aconteceu? Lá no Monte Carmelo, a mulher veio chegando, Eliseu reconheceu de longe e falou para o seu servo Geazi, corre lá, é a sunamita. Ela está vindo aqui, não sei porquê. Pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Geazi era mais moço, correu, encontrou com ela no meio do caminho e perguntou, o homem de Deus mandou perguntar, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu marido? E ela respondeu, tudo bem. Gente, vamos pensar, não está tudo bem. Primeiro, o filho está morto. Segundo, o marido nem sabe. Não está tudo bem. Mas ela disse para Geazi, ela não deu trela para Geazi. Tudo bem, eu quero ver o homem de Deus. E assim, nós continuamos na nossa história. Ela continuou até chegar no homem de Deus. Versículo 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi veio, quis afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa ela em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Eu não sei porque ela está assim, Deus poderia ter me falado e não me falou, olha, ela está sofrendo, deixa ela. Então a mulher disse, leiam junto comigo, todo mundo, voz alta, acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Como é que está o coração dela? Ela está pensando assim, era melhor não ter um filho, do que ter um filho e perder o filho. A dor de não ter já era suficiente, a dor de perder, pronto. Agora não dá. Como nós, muitas vezes, nós nos enchemos de esperança, enfrentando um problema, enfrentando uma dificuldade, tentando mudar alguma coisa e falhamos miseravelmente. A dor da falha é pior do que a dor de não reconhecer a falha antes. A dor da ignorância parece que dói menos. É melhor não saber do que saber e não conseguir mudar a situação, não é? Felizes aqueles que não entendem nem o que estão fazendo. Porque quem entende fica nesse peso, nessa angústia que essa mulher está enfrentando. Coitada dela. Era melhor não ter um filho do que perder ele depois. Imediatamente, o homem de Deus olhou para o seu servo Geazi e disse, cinge os lombos, que significa, puxa a túnica para cima, amarra, porque você vai correr. Pegue aqui o meu bastão, ele leva, e vai e coloca em cima do rosto do menino. É claro que ele não está sendo dramático. Ele está dizendo, amarra, né? Cinge os lombos seria mais ou menos calça o tênis. Calça o tênis, é isso. Calça o tênis, você vai correr. Quanto que ele ia correr mesmo, gente? Com jumenta ou sem jumenta? Se mandou cingir os lombos, sem jumenta. Tu vai na frente, corre lá. Foi isso que ele disse para o Geazi. Vai correndo com a minha vara, coloca no rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, leia junto comigo,
tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Eu só volto se você voltar comigo. Eu não vou lá ver aquele menino morto sem você. Tu tem que ir comigo. Pode mandar ele na frente, ele faz o que quiser, mas você vai comigo. Não sai daqui. Essa mulher é determinada. Lá no começo, ela olhou para aquele homem de Deus quando comeu na casa dela, e depois quando passava, ela disse para o marido, sem dúvida, este é um santo homem de Deus. É agora, mais uma vez, tão certo como vive o Senhor, como você está vivo na minha frente, não volto para casa sem você. Então Eliseu voltou com ela, 52 quilômetros, e mais uma vez a pergunta, com jumentos ou sem jumentos? Será que ela levou um jumentinho para ele? Não vou perguntar, porque vocês nunca saem de cima do muro. E eu também não tenho a resposta, então só especulo, né? Vamos considerar sem jumento. Sem jumento, uma pessoa caminha 6 km por hora, andando rápido. Rápido, muito rápido. 6 km por hora, para cobrir 52 km de distância, vão ser necessárias quantas horas para cobrir esse chão, gente? Me ajuda aí. Adelvan, me ajuda, Adelvan. Você que anda a pé. 6 km por hora, 52 km de distância. 8 horas, 36 minutos, sem afrouxar o passo. Nem na subida, nem descida. Gente, vocês já fizeram isso, não? 8 horas caminhando. Daqui em casa, 1,8 km. É um pouquinho mais longe que a casa da Fabi. Né, Fabi? Um pouquinho. Mais no alto do morro, que é pior também, porque ela fica mais embaixo do morro. Essa semana, aliás, terça-feira faz 2 semanas que eu estou sem carro. Então eu estou andando um bocado. Já bati os meus passos hoje. Andando rápido. 1,8 quilômetros. Eu chego em minha casa em 20 minutos. Bom, né? Quanto tempo eu ia gastar para chegar nesses 52 quilômetros? Aquelas 8 horas. E alguns minutos que está lá. Porque eu sou assim, cara, né? Que tem umas pernas longas. Se for fazer as contas com a Carol, aí já muda. Vamos ver o que aconteceu. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Leiam comigo. Mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. O homem de Deus mandou o seu servo com o seu cajado especial colocar no rosto do menino e não aconteceu nada. Aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente conversar. Essa história de vara e de cajado não é uma coisa que a gente usa hoje, exceto meu pai. Se você for lá onde meu pai fica hospedado na roça, ele tem o cajado dele e quando ele vai orar, ele leva o cajado. Ele leu muita Bíblia, então ele acha que ele é tipo Abraão, entendeu? Ele anda com o cajado. E ajuda. Uma vez ele encontrou uma cobra lá, eu acho que foi daí em diante que ele começou a andar com o cajado. Mas você conhece algumas histórias bíblicas aonde o cajado foi importante, não conhece não? Moisés era pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas quando Deus apareceu para ele no meio da sarça. E falou, sou o Deus dos seus antepassados e você tem uma missão a cumprir. E ele pensou, mas como assim? Pega o cajado, joga o cajado no chão. Ele jogou, o que virou? Uma cobra. Aí Deus falou, pega a cobra pelo rabo. E ele foi e pegou, a cobra virou cajado. Com este cajado você vai realizar, quem assistiu, né? Os meus sinais. De fato, quando ele tirou o povo do Egito, o mar vermelho na frente, como é que ele abriu o mar vermelho? Com o cajado. O povo estava no meio do deserto, não tinha água para beber, ele pegou o cajado e bateu na rocha. O que aconteceu? A água jorrou, o povo bebeu cajado. Cajado. Algumas coisas aconteceram com pessoas usando cajado. A vara de Moisés, o cajado de Moisés é um bom exemplo disso. Mas tem outros exemplos também estranhos. Teve uma certa vez que o povo, eles desobedeceram e se rebelaram contra Deus com a sua idolatria. E Deus enviou serpentes abrasadoras que mordiam o povo de Israel no acampamento. E depois eles morriam por causa da peçonha daquelas víboras. Deus mandou Moisés fazer uma, cadê os crentes? Serpente de bronze. E colocou ela numa haste, no alto. E todo aquele que olhasse para a serpente, era curado. Rapaz,
Rapaz, um cajado poderoso, agora uma serpente de bronze poderosa, que coisa impressionante. E quando a gente lê essas coisas, a gente pode começar a achar que há poder nas coisas. Muitas pessoas, por exemplo, colocam um crucifixo não porque querem parecer bonitos e mostrar que são cristãos, mas porque acreditam que de alguma forma eles estão protegidos pela cruz. Já viram? A gente pode pensar em outras coisas. Vocês estão vivendo aqui pregando com o celular, e alguns estão pensando, esse pastor não está com nada, porque falta uma coisa na mão dele, o quê? A Bíblia. Se eu estou aqui sem a Bíblia, eu estou sem a espada. Tenta usar a Bíblia como espada. É um sentido figurado aquilo ali, viu gente? Está aqui, ok? Está escrito aqui, o versículo está copiado aqui, é porque facilita a minha vida. Mas tem muita gente que pega a Bíblia e abre no Salmo 51, deixa bem na entrada da sua sala, porque assim tem um poder protegendo ali, certo? Errado. Os elementos da Santa Ceia, será que há poder neles? Afinal de contas, o corpo e o sangue de Cristo. Vamos ter respeito porque tem algo ali, tem poder ali, é o próprio Cristo encarnado naquelas coisas. Será que é assim? Eu queria dizer para vocês que, com raras exceções, o poder de Deus não impregna nas coisas. Eu não vou pedir para vocês pegarem um copo d'água, e por favor, tragam um copo d'água durante o culto. E no final do culto nós vamos chamar o conselho. E o conselho vai orar pelo seu copo. E como a gente acha que o nosso conselho ainda não está muito consagrado, nós vamos chamar as esposas dos presbíteros também, para ajudar, porque vai, que aumenta a unção. E nós oramos. Vamos chamar a Madalena também e o Arnaldo para garantir. E vamos orar. E você vai pegar essa água poderosa, meu amigo, e vai levar para sua casa. E quando você beber, tira até mal olhado. Será que a gente consegue transferir o poder para a água? Às vezes a gente acredita nisso porque há casos na Bíblia de que roupas dos apóstolos eram usadas para curar enfermos. Então acontece, pastor. Em alguns momentos, até a sombra dos apóstolos, quando passavam em cima dos enfermos, eles eram curados. A mulher não tocou em Jesus, ela tocou nas veias. Então tem poder, vamos fazer. Uma vez teve um encontro de casais numa igreja por aí, aonde trouxe Rosa, abençoou Rosa e falou, agora leva a Rosa para casa, porque o seu casamento vai ser restaurado pela Rosa. Eu acho que algumas rosas esqueceram de arrancar os espinhos, porque não funcionou. Será, meus irmãos, que nós devemos cair na armadilha de acreditar que a gente basta beber a água abençoada, ungida, basta tocar em alguma coisa? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, vendendo vassoura abençoada, vendendo óleo abençoado, vendendo qualquer coisa abençoada, porque a criatividade desse povo é assustadora. E gente comprando, colocando fé naquele pedaço de coisa. Por favor, não caiam nessa. Foi assim que começou a igreja protestante. Uma das coisas que causou toda a reforma protestante foi a venda de indulgências, a venda de bênçãos até para os mortos. Não caiam nesse tipo de armadilha. O poder de Deus, ou mesmo o nome de Jesus, não funciona dessa forma. Certa vez, lá numa cidade da Grécia, alguns judeus viram um cara que chegou na cidade chamado Paulo, expulsando os demônios em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E eles tinham uma profissão, eles eram, fugiu a palavra, meu Jesus, exorcistas. Eles eram exorcistas. Os 7 filhos de Seva, está escrito na Bíblia, pode procurar. Eles trabalhavam, ganhavam dinheiro para tirar o encosto, expulsar o demônio da pessoa. E eles perceberam que Paulo era mais eficiente. Ele falava em nome de Jesus, os demônios cascavam fora. E eles falavam, vamos tentar essa nova técnica. Compraram esse curso lá, na internet. Vamos aplicar.
Primeira oportunidade que surgiu um endemoniado, fecharam a porta, nós vamos resolver isso aqui agora de um jeito novo que a gente descobriu, muito mais eficiente. Em nome de Jesus que Paulo prega, nós te ordenamos, saia do corpo desse homem. E o demônio olhou para eles e disse: conheço Paulo, conheço Jesus também, mas vocês eu não conheço não. E tomou para cima desses caras 7, levaram uma sova, que saíram desnudos pela cidade, tamanho do couro que eles levaram, porque eles achavam que podiam simplesmente pegar o nome de Jesus e usar o nome de Jesus. Nem é assim que funciona também. Eu poderia dar muitos outros exemplos, mas eu quero que você entenda que o poder de Deus numa pessoa não se torna dela, não pode ser transferido, não pode ser embalado. Eu não posso pegar o meu poder e transferir aqui para o Wellington. Eu acho que ele está melhor que o poder dele, né? Mas não funciona desse jeito. O próprio Elias deu a sua capa para Eliseu: você vai ser meu aprendiz. Mas quando Eliseu falou: eu tenho um último pedido, me dá a porção dobrada do Espírito que está sobre você, o que Elias respondeu? Você pediu uma coisa difícil, eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Se você vir acontecer isso, tome como sinal que Deus atendeu o seu pedido. Quem atendeu, meus irmãos? Deus. A gente não transfere essas coisas para outra. Uma vez apareceu um cara querendo comprar de Pedro o poder do Espírito Santo, e foi repreendido, dizendo: não é assim que funciona, você não tem parte nesse ministério. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes começa a entrar dentro da fé cristã algumas crendices populares que vêm de outras religiões e se misturam com a sã doutrina. O poder de Deus numa pessoa não se torna dela, continua sendo de Deus. É propriedade de Deus e Ele usa conforme Ele quiser. Eu poderia contar muitas outras histórias, mas o tempo já foi. O Espírito de Deus está sobre Eliseu, mas não está no cajado de Eliseu. O Espírito de Deus desceu sobre Eliseu, mas não desceu sobre Geazi. E talvez seja por isso que essa mulher não dá importância para ele. Tá tudo bem, tá. Mas eu quero falar com o homem de Deus. Eu quero falar com aquele em quem está o Espírito de Deus. E Geazi não tem isso. Vocês vão ver em outros momentos, eu não vou explicar aqui, que Geazi acabou se desviando muito feio em um momento da vida dele. Continuando a história, versículo 32. De fato, quando Eliseu chegou lá na casa, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, leia junto comigo. Fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. A mesma coisa que aconteceu com o mestre Elias, professor dele. O filho da viúva de Sarepta também morreu. E Elias orou e se deitou em cima do bebê, do menino algumas vezes. E ele ressuscitou e agora Eliseu está lá. Fez a mesma forma, orou. Ele não tem poder para fazer nada. Ele buscou a Deus, ele pediu misericórdia, Deus manifesta, e se deitou, e aqueceu o corpo daquele menino com o seu próprio corpo. Então ele se levantou, andou de um lado para outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. E mais uma vez nós festejamos com o Ru mesmo, porque vale a pena. A morte foi vencida, mais uma vez, pelo Deus que dá vida, e pelo Deus que traz até os mortos a vida de novo. Que história maravilhosa, Deus venceu a morte. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita, chame a sunamita. E aí o que está escrito? Quando ela entrou, leiam, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. O que não está escrito? Aqui está o corpo do teu filho. Está escrito: aqui está o teu filho, Vivinho da Silva. Algumas horas antes, essa mulher estava aos pés do santo homem de Deus, angustiada pela morte do seu filho, dizendo: por que que você me enganou? Por que que você me iludiu?
Algumas horas depois, essa mesma mulher está aos pés do profeta, do santo homem de Deus, dizendo: obrigado, graças a Deus. Deus faz toda a diferença na história. Deus é quem determina o que se pode, o que não se pode, o que é possível, o que não é possível. Não é as suas expectativas, nem as suas falhas, nem as suas incapacidades, impossibilidades, nem o que os outros acham que é impossibilidade para você, mas o que Deus diz que é. É importante a gente entender isso, para poder aplicar na nossa vida essa história da melhor maneira possível. O Deus que não ilude. Como que eu vou aplicar isso para a nossa vida e a gente poder terminar esse culto? Preste atenção. E guarde aí, se você quiser escrever, você escreve, eu não vou colocar ali. O que é uma impossibilidade para você, não é uma impossibilidade para Deus. Você ouviu? O que é uma impossibilidade para você, não é uma impossibilidade para Deus. Em 1 ano você terá um filho. Ela teve. Alguns exemplos. Eu nunca vou ser disciplinado, você diz. É impossível. Eu não consigo. Eu já tentei tantas vezes. Não dá. Eu nunca vou conseguir amadurecer nesta área da minha vida, porque eu caminho 2 passos para frente, 3 passos para trás. Eu já estou desiludido. Não vai dar. Meu casamento não tem jeito. Eu cheguei agora diante de uma impossibilidade. Você até diz, se a pessoa não quer, fazer o quê? Como se a vontade de Deus, ou o poder de Deus, fosse mais fraco do que a resistência de uma pessoa. Você está comigo, gente? Deus é mais poderoso do que qualquer coração, por mais empedernido que seja. Ele venceu a morte, como é que ele não vence uma fraqueza? Eu sou muito indisciplinado, mas muito indisciplinado. Ele venceu a morte. Ele trouxe o menino que estava morto. Há quantas horas? Pensa comigo. 2 horas para ir. 8 horas para voltar. 8 horas. Mais 2 dá quanto? Era tarde da noite. E o menino já devia estar duro. Mas amoleceu, aqueceu, espirrou e abriu os olhos. E depois foi levado pela sua mãe vivo. Deus não conhece limitações em todos os seus desígnios. Para Ele não há impossível. Talvez seja impossível pensando nas suas capacidades. Talvez seja impossível pensando só nos seus problemas e limitações. Mas coloca Deus na história e até mesmo as coisas difíceis podem ser sim solucionadas, porque Ele tem poder para isso. Vou dar um outro exemplo. Você que é cristão, mas tem dificuldade de perdoar alguém, guarda amargura no seu coração. Eu nunca vou conseguir perdoar fulano. Jesus é maior do que a amargura do seu coração. O poder dele é mais forte do que a afronta que você passou. Se você crer, se você confiar, ele é capaz de fazer sim. Você não consegue, mas ele faz. Essa é a primeira aplicação. O que é uma impossibilidade para você não é uma impossibilidade para Deus. A segunda, seus planos podem até mesmo não nascer, porque eles podem ser fruto do engano. Você tenta, mas é ilusão, não dá certo. Mas os planos de Deus não podem morrer, porque eles se impõem como uma realidade. Ela queria ter filhos, mas não conseguia. Deus falou, você vai ter filho, pronto, esse filho vai continuar vivo e vai cumprir o propósito que Deus determinou para ele. Não pode morrer, porque para Deus não haverá frustração em nenhum dos seus propósitos. Ele faz o que ele tem que fazer. Se ele diz que vai acontecer, é assim que será. Nenhuma das suas palavras caducou. Elas se cumprem uma após a outra e todas irão se cumprir. É por isso que você precisa conhecer os planos de Deus, porque os seus planos podem ser frutos do engano e da ilusão. E aí não adianta você tentar trazer Deus para dentro deles, porque eles não são os planos de Deus. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus.
É por isso que nós procuramos conhecer a mente de Deus e os projetos e promessas de Deus na nossa vida, para nós colocarmos fé nesses projetos, não nos nossos. Os nossos vão se frustrar, os dele nunca serão frustrados. E nós alinhamos o nosso coração ao coração dele. Os nossos planos podem abortar, mas os planos de Deus vão nascer, crescer e frutificar, porque Ele é quem determina a realidade. Mas como que você pode conhecer os planos de Deus? Como fazer isso? E aí chega na terceira implicação. Assim como a sunamita, você deve receber e buscar o santo homem de Deus. O que ela fez? Recebeu o cara, deu comida para ele, depois deu de novo, e depois falou, não, esse homem tem algo diferente. Ele é um santo homem de Deus. E aí ela trouxe ele para dentro de casa. Ela fez um quarto para ele. Ela colocou lá tudo o que precisava. Uma cama, a cadeira, a mesa e a lâmpada. Então onde que ele ficava? Na casa dela. Você precisa receber e buscar o santo homem de Deus. Alguém sabe quem é essa pessoa? Se você está pensando, não sei, eu estou para decidir aqui. Se não for o pastor Edjardes, talvez o Jonatas. Não. O Arnaldo. O Arnaldo é o santo homem de Deus. É ele que eu vou levar para casa. A Marilene não vai gostar dessa ideia. Carol não vai gostar dessa ideia de me levar para casa. Não fica sem mim. O santo homem de Deus é aquele que olhos viram e reconheceram a glória de Deus sobre ele. João diz, os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. Era um homem de carne e de osso que andou no meio de nós, mas a glória de Deus estava sobre ele. O santo homem de Deus é um só, é Jesus. E se você convidar ele para dentro da sua vida, ele vai alinhar os projetos, ele vai dizer, são essas as promessas que eu tenho na sua vida, são esses os propósitos. Creia e você verá. Uma vez ele chegou para o pescador e disse, venha e me siga, e você vai se tornar um pescador de homens. Só no primeiro sermão 3.000 pessoas se converteram, cumprindo a promessa. Deus tem planos, e nós devemos crer nele, porque ele não nos ilude. O que ele fala acontece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que venceu o maior dos inimigos, venceu o pecado, venceu Satanás, é poderoso para vencer qualquer limitação na minha vida, na vida de cada um que está aqui. É poderoso para vencer as nossas fraquezas, é poderoso para vencer o pecado que nos aprisiona, é poderoso para vencer a decepção, o desengano, a fraqueza. O Senhor, e só o Senhor, pode nos mostrar o que é possível através do teu poder em nossas vidas. E nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Se o Senhor entra e diz que vai acontecer, nós queremos botar fé nisso e experimentar a realização dos teus propósitos e sonhos. Entra, Senhor, na minha vida. Entra, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Nos ajuda a preparar para o Senhor na nossa vida um quarto especial, para o Senhor fazer morada, dormir conosco, tomar café conosco, falar com a gente, explicar a tua vontade. Nós vamos crer, porque nós temos reconhecido que não há ninguém mais santo, não há ninguém mais ungido, não há ninguém em quem repouse a glória de Deus de maneira mais perfeita do que no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. Nos rendemos a Ti, entra na nossa vida, realiza os Teus milagres, porque nós colocamos toda a nossa fé só no Senhor. No nome de Jesus nós oramos, e todos aqueles que concordam dizem amém.